Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa conversa com o psicólogo, o nosso encontro de todas as quartas-feiras ao meio-dia, onde nós temos a oportunidade de conversar sobre temas da vida, temas da psicologia aplicados àquilo que a gente experiencia, as questões que vocês mandam, uma alegria muito grande. Hoje nós vamos ter um programa especial, especialíssimo, e vocês vão entender por quê. Hoje nós vamos falar sobre casamento, relacionamento. Vocês têm ideia do que é a surpresa de hoje? O que pode ser? Com a questão da pandemia, do confinamento, isso daí assim exacerbou algumas das questões que as pessoas já traziam. Quem tinha um problema nos relacionamentos, isso apareceu mais claramente. Quem já tinha feito conquistas também apareceu mais claramente. E quando a gente fala da questão de casamento, de relacionamento, parece que existe uma crença muito comum por parte da maioria das pessoas, de que não existe casamento feliz, não existe casamento perfeito. Perfeito não existe mesmo não, mas feliz existe a possibilidade de ter. Mas a crença comum é de que as coisas são difíceis, que são complicadas. Parece que existe uma propaganda muito grande diante disso, de modo que o que a gente tem observado é que menos pessoas têm buscado assumir relacionamentos, menos pessoas buscam uma união mais estável, um casamento, e menos pessoas ainda pensam até na possibilidade da questão de filhos. Então, o que acontece? Há 2 lives atrás, algumas pessoas fizeram uma brincadeira aí, quando alguém perguntou assim: Rodrigo, mas e você? Você é calmo desse jeito no seu dia a dia, na sua vida? E eu falei brincando assim que só quem poderia dizer isso seria a Caena, minha esposa. E aí alguém foi e colocou assim: então chama ela lá para a gente poder conversar com ela, para ela poder falar. E logicamente se eu chamasse ela de surpresa assim, pega ela descabelada, sem ela ter se aprontado, isso daí ia dar confusão depois. Mas eu pensei numa possibilidade diferente de convidá-la para que a gente pudesse conversar sobre esse tema juntos. Então a live de hoje, adivinhem, é exatamente com a presença da Caena. Então eu convido a Caena. Não vou mais não. Eu tô falando que não vai ver mais não. Vai. Boa tarde, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Deixa eu ajustar aqui. Então, essa é a Caena, minha esposa. De vez em quando eu falo sobre ela. Mãe da Clara, que está chegando. E nós vamos, então, ter a oportunidade, não de conversar se eu sou calmo ou não é bem esse o objetivo, mas o objetivo é da gente poder falar sobre relacionamento, casamento, vida 2, o que de repente a gente pode trocar de ideias a respeito disso. Então, gente, tudo bem com vocês? Sou Caena. Já quero pedir para vocês então compartilharem aí a live, chamarem mais pessoas, seus amigos e amigas casados, né? Para que a gente possa ter esse bate-papo aí. Eu não enxergo assim de longe não, então você tá falando aí o que o pessoal tá falando aí, tá bom? E aí se tiver pergunta, gente, pode mandar, tá bom? É isso aí, gente. Esse tema é um tema importante, porque o pilar do relacionamento é um dos pilares da vida, dos mais importantes que possam existir. Quando a pessoa ela está bem, ela está estruturada no campo da afetividade, isso daí tende a repercutir, a refletir positivamente nas outras áreas da vida. Mas também quando esse pilar da afetividade não está bem, isso tende a trazer um peso, a um gasto de energia muito grande e que pode afetar também nas outras áreas. Todos os pilares são importantes, mas esse pilar da afetividade,
do relacionamento é um pilar dos que mais podem estruturar a vida de uma pessoa. Então, o relacionamento está na vida das pessoas de diversas maneiras. Existe o relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges, entre colegas de trabalho, então entre amigos. Mas hoje a gente vai focar no relacionamento afetivo, né, e no casamento. E quando a gente fala de casamento, é o seguinte: quando duas pessoas estão morando numa mesma casa, eu às vezes escuto, a moça falando assim, olha, eu moro com o meu namorado. Namorido. E o rapaz a mesma coisa, não, a gente não casou ainda não, a gente só mora junto. Aqui, vamos entender o seguinte, né? A questão de uma relação de casamento, ela não vai depender propriamente de uma questão legal. Se estão morando juntos, ali já é um casamento, mesmo que não tenha questão assim oficial, jurídica ou religiosa. Vamos entender assim, se estão morando juntos, é uma relação de casamento. E é saudável que as pessoas lidem desta maneira, porque se um lida com tá morando junto, tá casado, e a outra pessoa lida, tá morando junto, mas está namorando, o peso que se dá para isso é diferente. Então o ideal tá morando junto? Aqui, vamos combinar, é casado. Mesmo que ainda não tenha registrado no cartório ou feito um casamento na igreja. Porque o tipo de responsabilidade que cada um vai lidar pode ser diferente se o entendimento fica diferente também. Né? O Bookshow News está dizendo o seguinte... Qual que é o seu nome, Bookshow News? Manda para nós aí. A partir do momento que fizeram sexo, aí já se lançou um relacionamento. Pois é, tem muita gente que não lida com esta visão, que lida com a visão do sexo como uma coisa distanciada do sentimento. Mas numa visão madura, a questão do relacionamento sexual é uma coisa que deveria, inclusive, de vir depois de se estabelecido algo no campo da afetividade. Né? Mas nem todo mundo lida desta maneira. Bem, Berg. Bookshow News é o Berg. Ok, então, Berg. Então, olha só. Só para a gente poder pensar. Um relacionamento, um casamento, ele se inicia num relacionamento de duas pessoas. E a gente pode pensar assim, uma referência prática, como se fosse uma construção de uma casa. Então, um casamento é uma construção que se faz ao longo do tempo e que ela está sempre tendo a necessidade de cuidados da sua manutenção. Mas ela começa no alicerce, na base. Então, um casamento bem estruturado, ele começa num relacionamento bem feito, com os cuidados desde o seu alicerce, desde as suas bases. Falando da questão do namoro, né? Então ele começa num namoro bem estruturado, num namoro bem cuidado, num relacionamento que se iniciou corretamente. Porque uma coisa que não começa bem, não vai terminar bem. A tendência é essa. A tendência é essa. Então, o ideal comece um relacionamento direitinho, como deve ser, né? Cada um estruturando bem desde as bases. Tem coisas que devem ser cuidadas desde o início, cada palavra, cada atitude. Porque cada material que se lança, cada contato que se tem, cada coisa que se faça, são materiais que estão sendo postos nesta construção do relacionamento. Então as pessoas têm que cuidar disso. Não dá para lidar com o período do namoro, quem tem a intenção de levar adiante, como se fosse uma coisa de qualquer jeito. Tem coisas que não dão para serem ditas sem que se tenham consequências disso. Cada palavra conta, cada gesto conta. Porque as pessoas têm memórias. Não é todo mundo que tem Alzheimer. Então, se você está no período de namoro, provavelmente é com alguém que tem uma memória e as pessoas tendem a se lembrar das coisas ao longo do tempo. Mesmo que elas lidem com a possibilidade do perdão diante de algumas situações, e é necessário que isso aconteça.
mas tem coisas que não devem ser ditas em nenhum relacionamento, para nenhuma pessoa. Você quer falar? Diga. Então, vamos lá. Dentro disso que você está falando, né? É muito comum a gente ver as pessoas... eu falo mesmo, eu não fico guardando nada não. E aí elas simplesmente não filtram, né? E a gente trabalha com questão de educação emocional. Então a gente vê quanta inabilidade emocional para lidar na relação. E isso não é frescura, né? Isso não é uma coisa assim chata, isso não é uma coisa à parte, isso é uma coisa necessária. Então, por exemplo, a gente no nosso relacionamento, a gente nunca fala algo quando a gente caracterizando o outro. Você é isso. Então, quando a gente está chateado um com o outro, a gente não fala você porque você é isso, porque você é aquilo. Porque quando você coloca o termo você está estereotipando a pessoa e está julgando a pessoa, né? Então, quando a gente precisa conversar sobre algo, a gente coloca a situação. Olha, a situação X está desse jeito e a gente precisa fazer para melhorar. E a gente não coloca juízo de valor e nem característica no outro por uma insatisfação, por um conflito, por um desentendimento. As pessoas precisam muito aprender a separar isso. E isso começa desde a infância, né? A criança faz alguma coisa errada e o pai fala, a mãe fala, você é isso, você é aquilo, você não. Então as pessoas vão aprendendo a se comunicar dessa forma, só que essa forma não é uma forma saudável para relacionamento nenhum, né? Então a gente precisa aprender a separar situações de pessoas, porque as palavras machucam muito, machucam tanto quanto uma agressão física, né? E ela fica muito marcada, porque a agressão física machucou, sarou com o tempo, e a palavra? É a palavra que fere, né? Se a pessoa não processa, se ela não cuida, como é que ela vai fazer para lidar com aquilo ao longo do tempo? Então, essa questão das palavras, a gente precisa tomar muito, muito, muito cuidado. É uma autoeducação constante, todos os dias, para que a gente não caia nessa, né? Porque é muito comum. As pessoas veem isso como algo comum, mas não pode ser comum. Isso precisa ser modificado por relacionamento ser melhor, né? Porque assim, a questão do diálogo, da conversa, as pessoas têm que tomar cuidado. O diálogo, dependendo da forma como ele é posto, ele pode machucar, mas também é exatamente a partir do diálogo, da conversa, é que se constrói e que se mantém o relacionamento, né? Nietzsche, ele dizia o seguinte sobre casamento. Ele falava assim, no período do namoro, você está com a pessoa que você consegue se ver lá na velhice, conversando longamente com essa pessoa. Se você consegue se ver, então essa pessoa é a pessoa para você casar. Mas se você não consegue se ver conversando com essa pessoa, então muitas coisas têm que mudar diante disso, né? Então, uma coisa que nós estabelecemos desde o início do nosso relacionamento para o casamento é a questão do diálogo e da conversa. Do diálogo e da conversa, porque a conversa aproxima, de separar um tempo para a gente conversar um com o outro, né? Como é que foi o dia, o que fez, como é que está se sentindo, e também da gente trabalhar essa questão de um acolher o outro, né? Porque é exatamente esse exercício que faz com que o casal cresça e amadureça. Amadurecer não é ficar chato. Amadurecer é fazer fluir melhor, é ter um manejo mais gostoso, mais agradável, é fazer com que cada vez mais seja melhor a questão da relação. Porque assim, se a gente casa, né, gente, é porque a gente quer ficar com aquela pessoa, né? É um projeto. Quer conviver com ela, né? E para conviver bem com uma pessoa, você precisa ter interesse por essa pessoa. E aí você precisa ter interesse em conhecer essa pessoa. Então você, com o tempo, você vai vendo, olha, essa cara aí, você tá preocupado, o que foi? Quer falar comigo? O que foi? Eu falo isso demais, né? Essa cara aí. E aí a gente precisa se importar com o outro. É só um pequeno gesto de se importar com o outro já faz muita diferença. Eu acho que
que acontece socialmente falando, né? Assim, as mulheres, elas tendem a falar mais mesmo sem ninguém perguntar nada, né? Ah, eu já tô assim, não sei o quê, já sai falando. E o homem, ele é mais reservado, muitas vezes, não vamos generalizar nunca, mas muitas vezes ele não tende a compartilhar tanto o que ele sente. E isso é socialmente construído. Então, muitas vezes a mulher, ela fica esperando que o homem fale o que está acontecendo, mas sem demonstrar nenhum tipo de interesse. Fica esperando da parte da pessoa de começar a falar. Não, mas eu começo a falar, por que o outro também não pode? E aí, gente, a gente traz aqui a questão da empatia. Empatia, gente, não é apenas eu tratar o outro como gostaria que eu fosse tratada, né? Porque isso é uma forma muito simplória. Quando essa frase foi dita, ela tinha um contexto, né? A gente está falando, essa frase ela tem um contexto mais ético e moral. Quando a gente fala de relação, empatia é o quê? Eu tratar o outro como o outro gosta de ser tratado, como o outro consegue se comunicar. Então eu preciso aprender a me comunicar com o outro como ele se comunica. É tentar entender a forma do outro também ver o mundo, as situações, o modo de funcionamento do outro. Isso daí é empatia. Sim. E aí, se eu vejo que o outro é mais reservado e ele fica mais matutando sozinho ali as coisas, eu chego e falo, tá tudo bem, tá meio estranho, quer compartilhar, né? Sem cobrança. Sem esse negócio, fulano nunca fala nada comigo. Mas, gente, por acaso, qual é a forma que você chega perguntando? Já é na cobrança? Já é assim, na pressão? Ou é no acolhimento, né? Na escuta? É parar pra escutar o outro. Tipo, simplesmente parar pra escutar, né? Tem muita gente falando coisa aí. O Berg está dizendo o seguinte: eu vejo hoje em dia que o casamento para muitos não tem mais significado pelo fato de ter sexo fácil. Porque devo casar se tenho sexo fácil. Estou falando no geral. Eu também vejo que isso daí acontece, mas eu vejo que tem muitas coisas envolvidas nisso tudo, né? Que não vai dar tempo da gente falar sobre isso. O que a gente está pondo aqui é para quem assim, já está num nível de busca, de consciência, de compreensão diferente da média, porque a média das pessoas muitas vezes lida desse jeito mesmo. Ah, para que eu vou casar se eu posso ficar com outras pessoas facilmente? É verdade. Existem pessoas que buscam os aplicativos de relacionamento porque querem encontrar uma pessoa para se relacionar afetivamente, de forma duradoura, se possível. Mas existem pessoas que buscam os aplicativos exatamente para isso, para ter sexo fácil. Tem um encontro, naquele primeiro encontro já transam e depois não se comunicam mais. Então a gente escuta muitas histórias assim. Fica só na relação fisiológica, né, gente? Exatamente. E aí isso daí não é intimidade propriamente. Isso daí é um encontro de superficialidade. Porque intimidade... É bicho que faz isso, né, gente? É bicho que se encontra lá na selva, lá, entendeu? Aí tem o sexo pra poder reproduzir, pelo menos tem um motivo, e aí beleza, né? E aí nunca mais se vê. Não são todos os animais, mas cada um vai para um canto e segue a vida, né? Sim. Isso é uma coisa séria, né? É uma coisa séria que a gente precisa sempre conversar mesmo, principalmente por conta das novas gerações. Porque senão as coisas ficam culturalmente normalizadas, e isso é grave. A Simone está dizendo o seguinte, que o relacionamento é feito de fases. Como fazer com as fases de conflito? Calar, aceitar? Existe alguma forma de facilitar, principalmente um casamento de 15 anos? Então, Simone, também boa pergunta, boa questão. Eu vejo que o casamento ele passa assim por fases. E essas fases tanto têm a ver com as individualidades de cada um, quanto com as coisas que vão acontecendo ligadas ao casamento. Por exemplo, quando se tem filhos, isso daí pode influenciar. É lógico que se a gente pensar que tem hora da gente silenciar, mas também tem hora da gente falar, mas a gente não pode polarizar numa postura, senão a gente não resolve. Se a gente silencia demais, a gente não se coloca, a gente pode se magoar com isso, a gente pode meio que
se envenenar, talvez, por não estar compartilhando com o outro aquilo que a gente pensa que deve acontecer de mudanças. E às vezes a gente vai cedendo o tempo todo, isso daí pode não ser bom para o relacionamento. Não vai ser bom. Não vai ser bom. O que um casal tem que pensar é que o casamento ele tem que ser dinâmico. Não dá para, depois de 5 anos, manter exatamente o mesmo estilo de vida de quando iniciou. E não dá para um casamento de 15 anos atrás pensar com a mesma cabeça de quando se iniciou. Então, o casamento ele tem que ter essa dinâmica de adaptação, de mudança e de maturidade. É por isso que sempre vai ser mais fácil uma relação quando os dois estão buscando crescer, amadurecer, se melhorarem como pessoas. Porque hora nenhuma aqui a gente tá na intenção de falar, gente, super possível, se o seu relacionamento não é assim, é porque você não tá fazendo por onde. Não é por aí a conversa, né? A conversa é muito mais no sentido de promover reflexões, né? Assim, o que de repente dessa live você pode tirar para sua vida que vai acrescentar, né? Mas não é servir assim de cópia, né? A gente tem que copiar, é assim que acontece, não. O relacionamento ele é feito de 2 pessoas e por isso os dois têm que participar, por isso os dois têm que disponibilizar tempo, por isso os dois têm que colocar energia para que as coisas funcionem, por isso os dois têm que demonstrar interesse. Então, isso daí é importante. Se os dois estão nesse movimento, nessa busca, fica mais fácil. Se os dois esfriam, desanimam, isso daí vai afetar também o relacionamento. Agora, na questão aí de falar, né, gente? É outra questão cultural. A mulher, muitas delas, há mais tempo ainda atrás, foram educadas para não se posicionar, né? Para não falar o que pensa, para não demonstrar, assim, insatisfações, de aceitar. E a gente entende isso, que isso é uma questão construída. E aí, a gente fala, mas aí não tem como mudar? Bom, sempre tem como mudar, né? Só que aí, eu penso assim, dos casos, até de família que eu vejo, né? Como começar a mudar isso? Porque se a gente cala, a gente adoece, porque a gente tem emoções e sentimentos. Se a gente não elabora através das palavras e não resolve, a gente vai engolir aquilo ali e a gente vai adoecer, né? Então, a gente precisa aprender aos poucos a se comunicar melhor. Porque o que acontece? Se eu não sei falar o que eu penso, se eu não tenho esse hábito, se eu não me comunico assim, na hora que eu falar, não vai ser saudável, porque eu não me treinei para essa fala. Então eu preciso, muito mesmo, começar a me posicionar um pouquinho a cada dia, com pequenas coisas, com tranquilidade. É um não que você fala, quando não quero, não tô afim de fazer isso agora. Né? Teve um dia que eu tava até grávida, mas não sabia ainda. Eu tava morta na cama. E eu tava... E aí você chegou e falou, vamos no topo do mundo. Porque gravidez dá muito cansaço para algumas pessoas. Eu tive bastante. Aí, vamos no topo do mundo, vai ser bom, vai ser legal e tal. É um momento que deu mais ou menos uma flexibilizada na pandemia, né? O Topo do Mundo é um lugar aqui perto de Belo Horizonte, onde tem o pessoal que de parapente, paraglider, eles fazem os voos deles lá. É um lugar muito bonito, bem arejado. Então, seria uma possibilidade bacana de ir, de estar arejar a cabeça, né? Mas eu não estava na menor circunstância de ir. E aí eu falei, olha, pode ir, vai com o João Pedro, né? João Pedro é meu enteado, filho do Rodrigo. Pode ir, eu vou ficar aqui de boa, eu tô super de boa, vou ficar de boa. Vai. Aí ele insistiu. Mas eu falei, não vou arredar um pé dessa cama. Então, assim, é uma coisa simples, ele foi ótimo pra ele. Mas pra mim não seria ótimo ir, porque se eu fosse, eu ia ficar irritadíssima, porque eu estava, assim, exausta, eu queria cama.
Então eu respeitei o que eu queria e me posicionei, mesmo que eu tivesse que falar mais de uma vez. Mas foi com mais paciência, falando, não vai rolar, não vou. Então a gente precisa, gente, se treinar a posicionar. Se propor a falar as coisas. Porque se a gente simplesmente não fala e não começa a fazer isso, o outro nunca vai me conhecer também. Porque se pro outro sempre vai parecer que não, tá sempre tudo bem, fulano nunca fala nada. E aí, se eu só quero falar com os meus gestos de cara feia, de irritação ou de outras coisas mais, o outro vai achar que eu sou histérica. Gente, tá vendo como é que é a imagem que a gente passa? Então, assim, eu tenho responsabilidades naquilo que eu quero pra minha vida. Eu não posso ficar achando que sempre o outro que tem que entender, que eu não concordo. Gente, eu preciso aprender a falar. E se você tá num relacionamento recente, começou agora, não deixa pra depois, não. Seja você homem ou mulher, comece a se posicionar, a falar. Se você tem dificuldade de falar, busca uma terapia. Busca um profissional para te ajudar nisso. A te ajudar a elaborar, se conhecer, aprender a se posicionar. Porque quanto mais você fizer isso, melhor para o seu relacionamento. E é importante nessa conversa, nesse diálogo, de colocar a questão seguinte, que o objetivo da conversa é para resolver problemas, não é jogar verdades para o outro, né? Porque quando a gente demonstra para o outro que o objetivo é fazer com que o relacionamento ter fique razão, bem, né? aí a outra pessoa acolhe melhor. O que eu às vezes vejo da dificuldade dos casais é que os dois se agridem mutuamente, falando verdades, entre aspas, um para o outro, e os dois acabam saindo muito feridos disso. E aí, ao invés de se aproximarem mais, de resolverem as coisas, dificultam ainda mais o terreno. E aí, mais dificuldade para outras conversas eles vão ter. É porque assim, a gente tem que pensar sempre assim, o que eu quero? Eu quero um relacionamento saudável ou eu quero ter razão? Eu quero ganhar? Porque senão vira disputa. Porque senão, gente, se eu não trabalho exatamente nisso que são crenças, aí eu deturpo tudo. Porque aí se eu simplesmente paro para escutar o outro, entender o lado do outro, parece que eu tô cedendo. Não, eu tô cedendo. Eu não posso ceder. Já cedi a vida inteira. Não, gente, calma. As coisas não são assim, não. Então, qual é a minha intenção na relação? Eu quero estar certa, porque eu já estou exausta, já estou cansada, já engoli muita coisa, a partir de agora vai ser diferente, mas aí eu vou para o outro polo, aí o posicionamento, a conversa, ela fica disputa, né? Porque o outro está sempre acostumado a mandar e eu aceder e obedecer, agora eu quero mandar e vão ficar dois mandando. Então, assim, eu preciso começar a olhar para isso com um olhar mais educado, digamos assim, né? Qual é a minha intenção quando eu vou conversar, né? A Sônia está dizendo o seguinte: os relacionamentos estão íntimos demais e descartáveis. Estão sim, mas a gente vai entender que eles estão íntimos demais e descartáveis porque as pessoas têm se permitido relacionamentos assim. As pessoas têm se entregado muito facilmente a conhecer, transar e vão embora. Se a pessoa busca um relacionamento mais duradouro, colocar um certo grau de dificuldade, com bom senso, lógico, faz com que a outra pessoa também valorize mais. Lembra daquilo, o que vem fácil, vai fácil. Se a pessoa encontra, transa, a outra pessoa não vai valorizar tanto assim. É necessário estabelecer um pouco mais de contato, um pouco mais de intimidade em termos de conhecimento, de sentimento. Deixa dar tempo de aparecer o sentimento. Para que pressa? O mundo não vai acabar amanhã, não. Então as pessoas às vezes lidam com as coisas muito assim como de uma forma objetal. Elas se colocam como objeto, assim como procuram a outra pessoa como um objeto também. E aí então os relacionamentos têm estado nesse nível, descartáveis por isso. Porque aí você vai encontrar alguém pra casar, se tá todo mundo se comportando assim? Não vai, né? Não vai. Aqui, o Beck falou uma coisa aqui interessante, olha. A questão do conversar acontece mais no namoro e quando o caso acaba. Por quê? Período de namoro é período de conquista. Isso é verdade. E as pessoas tendem, no período de namoro, a buscarem mais, a serem mais cuidadosas. Mas
exatamente porque casaram que isso daí precisa de ser mantido, precisa de ser assim ampliado, refinado, para que o relacionamento no casamento melhore de nível, melhore de qualidade, para que o sentimento se mantenha. Então existem casais que no período de casamento realmente ficam mais distantes. Uma das coisas que a gente observa realmente é se o casal está andando de mão dada, é namorado. Se o casal está cada um de mão separada, são casados. Se eles estão andando um na frente do outro, eles são casados de mais tempo. Então é terrível isso. Então esse cuidado tem que existir. O diálogo tem que existir no casamento mais do que nunca. Né? Então os casais devem buscar conversar, devem buscar conversar de si, do que sentem, devem ter interesse em escutar do outro, como é que a outra pessoa está. Então vamos pensar o seguinte, o casamento, que é um nível de relacionamento já mais profundo, ele é meio que se confiar um ao outro. Isso é casamento, com amor, com cuidado, com sentimento, buscando estabelecer projetos juntos. Isso é interessante. Eu estou pensando aqui, né, da questão da rotina, né, que acomete muitos casamentos, que vai definhando muitos casamentos, né? Uhum. E aqui no nosso casar, como é que vocês fazem, né? Quando a gente percebe que a gente está caindo muito na monotonia, né? Teve uma fase que a gente estava só trabalhando, não fazia absolutamente mais nada da vida e a gente estava adoecendo, ficando estressados um com o outro, que estava trabalhando junto, né? Porque as coisas não estavam fluindo da maneira que... Mas trabalhando junto e muitas horas. Muitas horas juntos, no mesmo projeto, dedicando muito para aquilo ali, e a gente não estava tendo o resultado esperado, né? De tanta entrega, e era muita frustração para os dois, no campo do trabalho. E aí a gente, quando a gente percebe que situações assim vão acontecendo, que a gente parece que chega no limite, né? A gente para e fala, não, peraí, vamos sentar aqui, normalmente é o sofá aqui que a gente conversa. Vamos conversar aqui, o que está acontecendo, o que a gente pode melhorar, porque senão vai chegar um tempo aí que a gente não vai dar conta nem de ficar casado, do jeito que as coisas estão caminhando. Então, as pessoas não podem negligenciar nunca a conversa e o diálogo, mas para saber conversar, é preciso conversar. Quem disse que a nossa conversa de hoje é a mesma do primeiro ano de namoro? Mas nunca que é. Hoje a gente já tem uma conversa muito melhor, muito mais madura, dá conta de falar muito mais coisas com tranquilidade do que no primeiro ano de casado, né? E a tendência é que seja mais assim ao longo do tempo, porque a gente está se treinando nisso. Então acho que, eu acho que tem tanta coisa, tem crenças demais relacionadas a relacionamento, a casamento. Eu vou ser sincera, nunca tive imagem boa de casamento. Nunca tive referências saudáveis que eu falasse assim, casamento é tranquilo, vou querer casar. Eu não queria casar. Eu, quando era mais nova, falava, eu casar? Vou viver minha vida, vou trabalhar, vou fazer meus mestrados, meu doutorado aí. Eu não vou casar não, porque casamento é só dor de cabeça. Eu tinha essa visão. E aí, o que aconteceu? A vida falou, não, você vai casar sim. E aí... Foi a vida, viu? Foi a vida. Não foi eu que falei isso desse jeito, não. Mas aí eu conheci o Rodrigo e aí o nosso relacionamento de namoro foi tão tranquilo, tão saudável, que me despertou o interesse de ficar junto dele mais tempo, de compartilhar a vida com ele. Então foi um desejo de estar junto, um desejo de compartilhar a vida, um desejo de estar mais perto. Então, assim, foi uma coisa que se construiu e jogou por terra as minhas crenças com relação a casamento. Mas eu não sou muito de ficar falando do meu casamento. Gente, não é que a gente não tem desentendimento ou conflito ou ideias diferentes. A gente tem. Senão as pessoas ficam achando que a gente é o quê? Muito igual? Não é isso. Mas é porque a gente sabe dialogar e conversar. E eu não fico falando muito porque as pessoas, elas não dão conta de ouvir. Tem um percentual que eu observo que é de
10% mais ou menos das pessoas, dos casamentos, são harmoniosos, são felizes, mas não quer dizer que são perfeitos. Quer dizer que o casal consegue conversar, consegue se entender e são felizes estando juntos. É possível. Então, o Berg estava colocando aí a questão da forma dele, da esposa, da companheira, de se comunicarem de um jeito diferente. E a gente tem que entender que, sim, os casais, muitas vezes as pessoas têm formas de comunicação diferentes. Às vezes, a esposa, ela gosta de falar, fala que ama, fala que quer estar junto, e às vezes o marido, ele demonstra que ama, que a pessoa é importante através de atitudes. Então aí ele vai, faz uma surpresa. Então é importante a gente tentar ter a flexibilidade de entender a forma de cada um demonstrar que ama, que quer estar juntos. E também cada um buscar fazer o esforço de se comunicar do jeito que a outra pessoa ama. Porque se para a pessoa é importante o carinho, o afeto físico, se esforce mais. Porque tem gente que é mais afastada, tem gente que é mais visual, quer escutar mais. Mas tem gente que gosta mais do carinho e do toque. Então, que cada um se esforce para se comunicar na linguagem que o outro também entenda, que seja mais acessível a outra pessoa. Eu gostei do que o Berg perguntou aí. Você quer ler? Então diz aí. Porque vocês mulheres, quando estão com TPM, não falam o que querem, sim fazem e brigam, né? Seria mais fácil falar, hoje eu tô com TPM, não quero falar, não quero ninguém perto de mim, quero ficar sozinha, Berg. Sensacional. Como é que eu faço? Pode falar como é que eu faço? Olha que interessante. Como é que eu fazia, né? Que eu não estou de TPM agora, né? Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, e isso daí é uma coisa que a gente pôde constatar com a Caena. A TPM, ela é uma questão hormonal que sim, mexe muito com o humor da mulher. E do homem também por consequência. Porque não é fácil. Mas vamos lembrar o seguinte, nada é do nada. Existem bases também profundas, inconscientes, que talvez sejam ativadas mais claramente nesse período. Imagina um lago que está tranquilo, que está cristalino. Mas se você mexe no fundo desse lago, pode ser que aquilo que está lá no fundo escondido possa vir à tona e a água fica turvada. A minha visão, por experiência, é um pouco disso. A TPM é uma questão hormonal que vai mexer lá no fundo desse lago que estava cristalino e a água vai ficar turva naquele período. Custei aceitar isso, viu, gente? Não aceitei isso fácil, não. Porque a Caena, ela também passava por isso. No período da TPM, assim, do nada a gente estava bem, ela de repente, assim, tipo, tava muito diferente, muito agressiva. Tá possuída. E eu, assim, ficava, olha, eu acho que eu não fiz nada para poder despertar isso nela. Aí, tipo, tá bom, tá de TPM. Mas na medida que ela também foi se trabalhando nas suas questões, ela foi fazendo terapia, e a gente também foi conversando, isso daí foi cada vez diluindo, diminuindo isso, de modo que depois, mesmo nos períodos de TPM, ela não ficava tão alterada. Então, isso vai mexer muito, a questão hormonal mexe de verdade, mas vai ativar questões que estão lá muito inconscientes. E como as questões inconscientes afetam mais, sem que a pessoa entenda, vai mexer no humor. Nós temos conversas interiores em nível inconsciente também. Vão serem despertados sentimentos que a gente não consegue entender o porquê. Porque a questão hormonal também afeta. Afeta na mulher, na questão da TPM, e no homem. A testosterona também mexe com o emocional, tipo, constantemente. É por isso que o homem também tem que trabalhar suas questões. Mulheres e homens têm que trabalhar essas questões para que esses fatores inconscientes não sobreponham de modo a afetar a vida, os sentimentos, as relações. Mas é natural que a gente compreenda e consiga verbalizar mais facilmente para que o outro se prepare e lide melhor com isso. Então, Berg, fala para sua esposa fazer assim, ó. Eu não sei se ela toma anticoncepcional, né? Porque quando eu tomava, eu já sabia qual seria o momento que eu iria ficar de TPM, né? A gente tem esse controle assim. Então, o que eu comecei a usar como estratégia? Eu começava a avisar, né? Você lembra? Falou, ó, amanhã é provável que eu esteja de TPM. Beleza? Então, eu já avisava aqui em casa para que, tendo a mudança de humor, não fosse um susto, tá? TPM, beleza.
Então, quando a gente aprende a comunicar, é fazer o que você está pedindo exatamente. Mas não é para falar no dia, hoje eu estou de TPM, porque a gente pode ser que não dê conta. Hoje eu estou de TPM, né? Você já está desequilibrado ali, né? Naquele turbilhão de emoções. Então, é o antecipar, olha, já está chegando o tempo da TPM, vai se preparando aí, eu estou aqui trabalhando também, mas pode ser que alguma coisa aí desencambe, né? Eu, por exemplo, quando eu engravidei, meu humor ficou extremamente alterado. Parecia uma TPM constante. Sério, gente. Parecia que eu tava de TPM das mais brabas possíveis durante uns 2 meses seguidos. Foi bem complicado. Pra mim, que eu não estava me suportando, né? Mas é aquela coisa que eu já falei aqui no início da live. Eu faço um trabalho de autoeducação emocional constante. Então, eu tava ali buscando me educar, me entender, me acolher, acalmar e tudo mais, mas quando a gente comunica, fala, ó, gente, eu tô com um humor muito maluco, tem dia que eu tô bem, mas tem dia que eu não tô querendo ver pessoas, entendeu? Me ajuda. Então a gente tem que aprender, nós mulheres, precisamos aprender a pedir ajuda também. Olha, gente, eu não tô dando conta. Quantas vezes eu falei isso, gente, eu não tô dando conta. Tá mais do que eu posso aguentar, tá mais do que eu posso lidar. Me ajuda aí, sei lá, faz alguma coisa pra vocês poderem me ajudar. E aí, de novo, comunicação. De novo, diálogo, né? Não, tá dando o que falar essa live, hein, gente? Um monte de gente pergunta agora com o bebê. A Sânia está dizendo o seguinte, e agora com o bebê? Como enfrentar e se planejar para as mudanças que estão por vir? O que você acha, Sânia? Diálogo. Tem que ser conversa. Desde a parte de como vai ser o quarto do neném, até a parte de como é que vai ser no processo de amamentação, até a parte de como é que vai ser a noite, como é que vai ser isso. Eu aprendi muito a antecipar muita coisa. Então eu sempre fico assim, não. Então como é que eles vão fazer quando acontecer isso? Como é que vai fazer, né? Então a gente já tem naturalmente aqui em casa divisões de tarefas, né? Então, naturalmente, por exemplo, quando eu tiver com o neném, tiver acabado de nascer, ele vai ter que assumir mais um pouco as tarefas da casa, porque eu vou estar com a criatura ali amamentando mais o tempo todo. Mas isso requer diálogo, né? Isso requer combinados. A gente procura conversar muito. A gente conversa até sobre as questões financeiras nossas. Os combinados que a gente fez a respeito disso foram a questão de o que a gente recebe é familiar, a renda é familiar, os investimentos são familiares, a gente decide em conjunto compras que a gente vai fazer. Então isso daí dá segurança para a gente também, né? Então esse diálogo, essa conversa que a gente busca ter é no sentido mais amplo mesmo, né? A Valéria está dizendo o seguinte, tenho 31 anos de casada, casei bem jovem, com 19 anos, e digo que não existe conto de fadas, e sim construção de uma vida juntos, crescer juntos. Exatamente. É isso aí, Valéria. Né? A possibilidade de um casamento ser longo, dele ser bem sucedido, ele passa por essa estruturação, né? Por essa construção. E a construção é de cada dia viver bem esse dia, de em cada momento tentar viver bem aquele momento. Não existe assim um segredo, não existe uma fórmula, existem os cuidados que as pessoas têm que ter, existe a questão do bom senso, a questão de buscar perceber como é que a outra pessoa vai se sentir se eu fizer tal coisa ou se eu falar de tal maneira, e a gente então ir se ajustando e melhorando diante disso, né? Eu penso que a gente deve sempre assumir um papel mais autorresponsável e não ficar esperando o outro fazer para eu fazer. Não, eu tenho que fazer e à medida do tempo a gente vai melhorando a relação, né? Gente, casamento amadurece muita gente. Meu Deus, como a gente amadurece, porque ali, sabe, você não tá só você, sabe? Você tá compartilhando uma vida com uma pessoa. Todas as decisões, a maior parte das decisões tem que ser em conjunto, não pode ser só da sua cabeça, né?
Então, a gente amadurece muito, porque você acabou de falar aí, né? O jeito que eu falar. Então, quantas vezes eu já falei, nossa, eu acho que eu fui meio ríspida, né? Então, deixa eu elaborar um pouco melhor a minha fala, porque eu tô muito ríspida. Deixa eu tentar ser mais carinhosa aqui na minha fala. Então, isso vai me educando pra eu ser uma pessoa melhor, né? Então, eu acho que vai de objetivo de cada um. Você quer ser uma pessoa melhor? Pra você, primeiramente? Pro seu casamento? Pro mundo? Provavelmente, a experiência que uma pessoa pode ter na vida, que mais vai exigir dela crescimento e transformação, está no campo do relacionamento afetivo, do casamento, literalmente. Um casamento ele vai exigir da pessoa mais transformação do que maternidade, paternidade, do que como um profissional em alguma área, porque vai exigir da pessoa trabalhar os próprios sentimentos, trabalhar a habilidade de conviver, de falar, de se portar, de decidir, de tolerar, de aguardar, de saber o momento para cada coisa. Então é nesse exercício de refinar essas inteligências, essas habilidades, que a pessoa cresce muito no casamento. Quando vê os filhos é que amadurece mesmo, né, Valéria falando aí? Ah, sim, sim. Com certeza, são novos desafios, novas preocupações, novas dificuldades, com certeza. A Áurea dizendo que o casamento promove um burilamento. A Áurea também disse, eu creio que o desejo de estar bem com o outro tem que ser maior. Assim o diálogo para que possamos estar juntos e bem. Porque é exatamente o desejo de querer estar junto e bem que vai fazer com que as pessoas coloquem energia na relação. Por que os relacionamentos tendem a se acabar? Porque as pessoas vão esfriando, vão perdendo a esperança de estarem bem, e aí investem menos, e com isso também o retorno tende a ser menor. E quanto menos investe, menos retorno tem, e aí o casal vai se distanciando. Quando percebem, já estão assim num ponto do insuportável, já estão se agredindo ou estão se separando, na verdade. E aí muitas vezes deixam para buscar ajuda só quando de repente já não dá mais, não está mais viável. Já machucou demais. Então é natural se o casal sentir que precisa, busquem ajuda, invistam nisso. É melhor buscar essa ajuda no início do que no final. No início ainda tem mais o que fazer do que no final, quando de repente tem muitos cacos para se juntar. Pois é, vocês estão percebendo aqui, né, gente? Nós estamos falando aqui que não existe casamento de flor, não. Existe esforço, existe autoburilamento, existe vontade, né, comprometimento de fazer dar certo. Não é porque casou que já vai dar, casou, pronto, vai dar certo, já garantiu o meu ali. Porque não existe isso não, gente. O negócio é construção todo santo dia. A Valéria está dizendo, respeita as dificuldades do outro. Respeitar as dificuldades do outro. Às vezes a gente não respeita nem a nossa, né, Valéria? O Beck está dizendo... Não, tem mais coisa mais pra baixo que ele tá falando. Não, pra baixo assim. Pra cima assim. Eu imagino, Rodrigo, você reagindo nessa situação, calmo como você é. Ela gritando e falando, você falando, calma, amor, gente, primeira coisa, eu não grito, não. Eu sou educada, tá? Deixa eu deixar isso muito bem claro aqui. Eu fico emburrada, tipo, eu fico... Mas eu não grito, porque eu sou uma pessoa educada, mamãe e papai educaram muito bem, tá? No meu caso, eu já disse, quando você tá assim, me erra, esquece de mim. Mas aí ela vai ficar mais brava com você, né? Com certeza, posso imaginar. Finge que não tá em casa, que eu não falo com vocês. Também não é saudável, né? Então combina. Combina, é possível avisar antes. Então já está, voltando à TPM, ou então a pessoa tá mais desequilibrada, tá com problema, tá frustrada, isso mexe com as emoções. Então a gente tem que ter essa responsabilidade de aprender a falar, ó, eu não estou bem e eu não bem. Porque eu, por exemplo, quando eu não tô bem, eu me fecho, gente. Eu não dou conta de ficar falando. Eu normalmente, naturalmente, sou uma pessoa mais alegre, canto, mais divertida. Então, assim, quando ele vê que eu já não tô cantando, não tô falando, não tô, tipo, qual bom dia a gente não dá. E aí, tem alguma coisa acontecendo aí, né? E a gente tem que aprender a comunicar, né? Então, e se eu
diante da outra coisa extremamente importante. O outro é agressivo comigo. Se eu já vou resposta agressiva, o negócio vai dar briga, vai dar desentendimento, vai ser ruim. Então, se o outro for agressivo comigo, em qualquer relação, né, em questão do casamento, com certeza, porque tá na mesma casa, eu preciso respirar. Sai de perto. Respira. E, gente, entenda por agressivo, porque cada um tem o seu jeito de demonstrar seus sentimentos. Vocês estão falando que ele é muito calmo. Ele é calmo mesmo. Na maior parte do tempo ele é calmo, mas ele também fica nervoso. Vocês acham que não? Não fica nervoso, estressado, não. O mundo nesse caos que tá, ele não vai ficar estressado, nervoso, preocupado, não. Claro que vai, né, gente? Me ajuda aí. Só que o jeito, ele também se fecha mais. Então é um jeito mais fechado aí. Às vezes, por exemplo, ele não tá bem e eu tô super naquele dia eufórico e tal. Às vezes eu posso demorar a perceber que ele não tá bem. E aí eu quero conversar e tal, e ele tá calado, nem me responde porque tá lá fechado pra dele. E aí, se é imaturidade minha, se eu ficar achando ruim com ele. Gente, mas eu tenho que respeitar o tempo dele. Ele não tá bem. Então eu me recolho, fico mais na minha, e quando eu me acalmo ali, falo, tá tudo bem, quer conversar e tal, né? Porque senão, se eu ficar, ai, mas ninguém... Aí ele vai ser agressivo, porque não vai dar conta. Tipo, você não tá respeitando o meu espaço. Mas eu imagino que as pessoas devem estar pensando assim também. O relacionamento é de duas pessoas. É mais fácil quando os dois estão no mesmo nível de busca, de maturidade, de consciência. E quando uma pessoa tem mais consciência, está num modo de busca mais amplo e a outra pessoa ainda não está. Mas as pessoas já estão comprometidas num relacionamento. É lógico que vai ser mais difícil. E geralmente é assim, quem está num nível maior de maturidade, de compreensão, vai ter que de alguma forma puxar um pouco mais para si a responsabilidade de tentar compreender o entendimento e as limitações da outra pessoa. Porque para que não caia naquilo de ativar no outro as reatividades que vão desequilibrar a pessoa e você também. Então esse exercício de quando os níveis de maturidade são diferentes, porque é muito bom quando os dois têm o mesmo nível de maturidade madura, né? O mesmo nível de maturidade, tipo, não é bom. Mas nem sempre os dois estão na mesma maturidade. Às vezes um é mais maduro do que a outra pessoa. Faz mais buscas, né? Busca se conhecer mais, essas coisas. Quem está com um nível de maturidade maior, busque perceber o que funciona como gatilho de equilíbrio e de desequilíbrio na outra pessoa. Porque às vezes, um momento de invigilância, você pode dizer uma coisa que vai ativar os desequilíbrios da outra pessoa. E aí para o relacionamento não vai ser bom. Mas esse cuidado vai ser maior por parte de quem tem mais maturidade, porque a outra pessoa, muitas vezes, ela vai estar ainda naquela visão de eu só estou sofrendo por causa das coisas que você faz. Ela ainda não dá conta de puxar para si a responsabilidade das próprias dificuldades e sofrimentos. Porque a gente está falando de relação, e relação é de dois, né? Então a gente tem que ter essa visão, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse entendimento. Quem está buscando um relacionamento, busque um relacionamento com alguém que é mais maduro do que você. Alguém que está num nível melhor do que você, porque a responsabilidade fica mais na mão da outra pessoa. Né? O ideal é isso. O ideal é isso, amor. Nossa, nem deu tempo da gente falar tudo, você separou, né? Gente, nós separamos algumas outras coisas para estarmos conversando. Já deu a hora. Já estamos no nosso horário. Esperamos que tenha sido bom para você essa nossa conversa, esse nosso papo. O objetivo é a gente despertar a atenção para a questão do que é possível fazer no relacionamento, o tanto que cada um pode contribuir para um relacionamento maior, melhor. Sempre é possível melhorar o nível da relação, mas é necessário a gente colocar energia, dedicar tempo, atenção na construção constante do relacionamento. Eu lembrei de uma coisa que eu acho que pode complementar, porque hoje ficou mais na questão da comunicação, né? Sim. E eu acho, gente, que isso... agora é uma educadora emocional vos falando, né? A gente precisa aprender a conversar sobre os pontos de desequilíbrio, de desentendimento, de conflito, quando a gente não está desequilibrado emocionalmente, não está com as emoções à flor da pele. A gente precisa, pôr na pauta de conversa.
Ai, DR, discussão de relacionamento. E aí isso virou uma coisa clichê que as pessoas abonam. Gente, não é discussão de relacionamento, é diálogo, pelo amor de Deus. Vamos mudar a forma de entender as coisas. Senão não faz e só piora. Então assim, ó, você agora, ó, então, a coach vai falar com você agora também. Tem alguma coisa no seu relacionamento que não tá legal? Que você acha que poderia melhorar da sua parte, da parte da pessoa? Não é só ficar olhando, apontando o dedo do outro, que o outro tem que melhorar e você não tem que fazer nada não, hein? Sempre a gente tem alguma parcela de responsabilidade em todas as coisas. Então, anota no papel. Olha, essa, por exemplo, né, o Beck tá falando da questão da TPM, uma coisa que incomoda. Então, quando nós dois estivermos bem, equilibrados, de bom humor, ó, vamos conversar aqui sobre um tema do nosso relacionamento, que eu quero tanto investir no nosso relacionamento, eu amo tanto você, eu quero tanto que a gente tenha um relacionamento melhor. Que tal a gente conversar sobre isso? Ah, então tá. E aí, quem propõe a conversa, gente, tem que levar a conversa num tom de entendimento, de resolução, né? De apontar, não, pelo amor de Deus. Então, olha, eu percebi em mim que nessa situação eu estou agindo assim, 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 e eu me proponho a agir assim, assim, assim. E você? Vocês vão ver. Vai resolver, gente, porque às vezes as pessoas deixam para resolver os problemas na hora do problema. Não é assim que a gente resolve o problema. Ou é depois que passou, porque aconteceu uma coisa nova e depois a gente conversa. Ou se é uma coisa recorrente, antes de acontecer, eu já vou e converso. E isso, essa eu acho que é a melhor dica que a gente pode dar para vocês. Prática, assim. Que a gente faz, né? Então, gente, tem mais alguns comentários, tem algumas colocações, mas o nosso tempo acabou. Muito obrigado por você que nos acompanhou, que comentou, que curtiu. Se você gostou dessa live, se você acha que é importante, né, compartilha com outras pessoas, depois vai lá, deixa o seu gostei. E vocês viram que esse assunto ele é muito rico, ele tem muitos outros pontos para serem conversados. A gente mesmo tinha separado outras coisas, mas o nosso tempo é curto mesmo, é assim mesmo. Mas a gente adorou as participações, foi muito legal. Foram muito boas, né? Então, assim, gratidão para você que acompanhou a gente, gratidão pelos comentários, tá? E a gente então fica combinados aí, o nosso próximo encontro na quarta-feira, ao meio-dia, na Conversa com o Psicólogo. Depois a gente vai combinar com a Caena dela voltar para a gente conversar um pouco mais sobre isso e quem sabe também outros assuntos aí que possam ser interessantes. É isso aí. Gratidão então e até a nossa próxima vez. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.